Hoje é uma data importante, gente. Hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento, Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio. É uma data celebrada nacionalmente para lembrar da importância do tema, de debater o tema e de ele estar sempre em voga na sociedade para a gente discutir e proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Natália Maia. Ela é assistente social da SETAS, que é a Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Quixeramobim, e o conselheiro tutelar Jackson Patrick, que vão falar para a gente sobre essa data e também vão destacar para a gente as atividades, né, que estão sendo realizadas aqui em Quixeramobim para debater o tema. Em nome da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, quero agradecer o espaço, né? A gente todos os anos busca esses espaços para poder estar falando sobre esse tema que é tão importante. Né, dia 18 é uma data que não é comemorativa, mas é uma data extremamente importante para a gente refletir né, sobre o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas também é uma data para a gente pensar que ela pode se repetir por todos os dias do ano, né? Porque, como eu costumo falar com os meus colegas lá, que eu trabalho no Conselho Tutelar também, o 18 de maio é todo dia para a gente, né? Então, assim, é constante a nossa luta, a nossa batalha para poder estar também falando sobre esse tema, dar visibilidade, porque sem conhecer a gente não consegue proteger. Tênia, gostaria de agradecer, né, o espaço do ponto de vista, a gente sabe da audiência que o ponto de vista tem, e para tratar desse assunto, como a Natália disse, é uma data especial. Esse ano faz 50 anos, né, do crime da menina Araceli, que foi quem realmente deu essa difusão toda, essa data, para a gente estar aqui hoje falando dessa causa tão importante que, como a Natália disse, todos os dias nós fizemos o 18 de maio. Né? Quem trabalha no Conselho, na assistência, quem está junto com a Rede de Apoio à Criança e Adolescente, tem um trabalho 18 de maio todos os dias, mas o dia de hoje a gente tira especialmente para poder fazer programações diferentes, para contemplar outros públicos, não só o da rede da assistência, mas sim outros públicos externos, para que a gente possa atingir mais gente e combater e erradicar mais ainda essa causa que é tão importante para a gente. Eu sei que todo ano a gente fala, todo ano a gente pergunta, mas não custa nada repetir. Por que o dia 18 de maio? Por que hoje, que é, vamos dizer assim, um dia nacional para combater e para falar sobre esse tema? Pronto, né? O Patrick mencionou aqui. Dia 18 de maio de 1973, né, ocorreu em Santa Catarina o assassinato da menina Araceli. Né, era uma criança ainda, menor de 10 anos, e ela foi sequestrada, abusada, queimada, violentada de todas as formas, e esse crime até hoje está impune. Né? O corpo foi encontrado, existem os supostos suspeitos do crime, né, que na época eram consideradas pessoas da alta sociedade lá de Santa Catarina, e que ficou impune esse crime. Né? Então, assim, o dia 18 é também para falar sobre isso, sobre a impunidade acerca desses crimes sexuais, né? Porque a gente sabe que é muito difícil trabalhar com essas questões. Inclusive, é o que dificulta mais também as pessoas denunciarem, porque elas têm uma crença maior na impunidade do que na justiça que vai ser feita. Né? Porque, de fato, os crimes sexuais eles exigem um certo tempo de investigação, são mais complicados porque, geralmente, é um crime que acontece entre a vítima e o agressor, e a vítima sempre é descredibilizada nessas situações. Então, assim, é difícil, né, para quem vai denunciar, a gente sabe que não é fácil, mas a gente está aqui para reforçar também essa importância da gente denunciar, porque só denunciando a gente também consegue combater essa ideia da impunidade com relação a esses casos de abuso sexual, né, de exploração sexual que a gente tem, inclusive no nosso município, viu, gente? Estou falando aqui para vocês, mas não é uma coisa de Santa Catarina, não é uma coisa de São Paulo, não é uma coisa que está nos programas Brasil afora. Eles estão acontecendo aqui em Quixeramobim, né? E são números preocupantes. A gente tem que falar sobre esse tema para dar visibilidade, por mais vergonha, por mais dor, por mais que a gente não queira falar sobre, porque é uma coisa que mexe com o que há de pior no ser humano, né? É doloroso para quem sofre, mas para proteger a gente precisa conhecer. Então a gente precisa falar sobre isso. Perfeitamente. Patrick, essa é uma data que, sim, é lembrada pela morte de uma criança, mas também é uma data que a gente aproveita para a rigor da lembrança dessa memória, essa criança que morreu, para fazer com que outras situações não se repitam, né? É uma data, como a Natália falou, não é comemorativa, mas é para debater mais, para ampliar mais, para buscar mais espaço, inclusive na imprensa, sobre o assunto, né?
Sim, é por isso que a gente estava comentando aqui nos bastidores e que desde segunda-feira, mas desde o começo do mês de maio, porque o mês de maio ele tem a característica do maio laranja. E aí o Maio Laranja ele já tem essa questão do trabalho da erradicação e combate à exploração sexual de criança e adolescente. Então, desde segunda-feira a gente começou uma programação bem interessante dentro das escolas, tanto da zona rural quanto da zona urbana, junto com equipes, com o pessoal do CRAS, do CREAS, de todos os CRAS do município, do Centro de Convivência, da Educação, né, que é um dos nossos grandes parceiros hoje. Por quê? Porque eles têm psicólogos hoje dentro da escola, têm assistentes sociais dentro da escola, então estão facilitando mais ainda para a gente, para fazer esse trabalho diferente. Por quê? Porque automaticamente a escola ela é aquela válvula de escape para muitos, né? Você não confia nos de casa, então a escola é onde eu encontro aquele acolhimento, aquele apoio, aquela conversa. Então, a escola hoje, o pessoal da educação, né, através da equipe da Guida, das minhas psicólogas, das assistentes sociais, hoje eles estão fazendo um trabalho brilhante junto, né, com a rede para que a gente possa cada vez mais erradicar. Então, é como você disse, é uma data não, né, comemorativa, porque celebra, né, 50 anos de um crime que foi totalmente assim, muito triste, né? Até hoje as pessoas que vivem nessa cidade, né, que são mais velhos, relatam como foi toda a situação e que ele está impune até hoje, né? São 50 anos, né, que esse crime nunca se chegou a um resolutivo. Então, a gente vai para dentro das escolas para poder trabalhar com o público da criança e adolescente para que eles também possam nos ajudar. Não só os adultos, não só a sociedade por um todo, mas quem passa pelaquilo, para quebrar aquele tabu de que nós estamos aqui não para julgar, nós estamos aqui não para poder culpá-los, mas sim para poder ajudar, dar todo o suporte necessário, dar todo o suporte possível para que a gente possa cada vez mais erradicar. E aí a gente frisou essa campanha na zona rural, porque hoje, para muitos, acham que a maioria dos casos acontece na zona urbana, mas não. Hoje, a maioria dos nossos casos na cidade, aqui no município de Quixeramobim, acontece na zona rural. Então, a cidade, a gente atribui o quê? É uma questão de uma maior difusão da informação, um maior, né, acesso a meios de comunicação, então acaba que as pessoas têm um olhar mais diferenciado. Na zona rural, pela questão cultural, de achar que tudo é normal, de que tudo, isso aí já, né, no passado, eu já aconteceu isso comigo e nunca, então agora que não vai ser denunciado. Então, pela questão cultural, a gente atribui a essa questão dessa expansão desses casos na zona rural, mas que a gente vem já desde muito tempo tentando trabalhar na zona rural, dessa forma nas escolas, nas comunidades, através das associações, para poder a gente cada vez mais erradicar esses números, tanto na zona urbana, que é o que a gente já faz todos os dias, quanto na zona rural, que é o que os números realmente apontam, que é onde tem mais índices de casos. Certo. Natália, prática mesmo, assim, o que é que vocês discutem dentro da escola? Que tipo de assuntos? Assim, é porque é um assunto também, digamos que um pouco delicado de você tratar com um público tão jovem e infantil, em muitos casos, né? Como é que você vai dar uma palestra para uma criança e dizer que isso não pode ou que, né? Como é a didática? Como é que vocês pensam? Como é que vocês trabalham para chegar nesse público? Como levar essa informação de forma adequada? Muito bom, assim, você perguntar, porque, de fato, para cada público, a gente tentar adequar a linguagem, né, e uma organização das atividades, da metodologia de trabalho. Esse ano, a gente teve uma experiência de participar de rodas de conversa, por exemplo, com idosos, que é um público também que precisa ser... tem que chegar neles também esse assunto, porque eles são avós, né, eles são pais, enfim... E a gente teve a oportunidade também de conversar com adolescentes, naquela faixa etária dos 13 até os 17 anos, e com crianças também, nos serviços de convivência, que vão até os 12, 13 anos. Lógico, você vai abordar isso de uma forma lúdica para as crianças, e eu sou muito favorável, assim, as pessoas têm aquela tendência a achar que é um assunto que não se deve falar com crianças, porque não está na hora ainda. Só que o problema é esse. Às vezes, você vai deixando para quando chega, não, deixa quando ela ficar maiorzinha, quando ficar maiorzinha. Mas é desde pequeno que ela tem que conhecer os limites do corpo dela, né? Quais são as partes que quem pode pegar, né? Quais são as partes onde uma outra pessoa pode pegar em mim? Como eu posso me defender sobre isso? Porque eu tenho certeza, os pais e as mães que estão nos escutando, que quando as crianças vão crescendo, já vão tendo entendimento, ela vai dizendo aquele nomezinho lúdico para as partes íntimas da criança, né? Isso aí é uma forma de você dizer, olha, meu filho, na hora que você está dando um banho na criança, isso aqui é uma coisa íntima, as pessoas não podem, você não pode deixar outra pessoa pegar nisso aqui em você. Se pegar, você tem que dizer para a mamãe, entendeu? É uma forma de você já ir conversando.
Né? Então, assim, com crianças a gente tenta trabalhar dessa forma protetiva, explicando, mas a gente tem que falar com as crianças sobre isso. Porque é desde cedo que ela começa a estabelecer limites e reconhecer pessoas de confiança para que elas possam contar caso aconteça uma coisa que foi ensinada diferente pela mãe dela ou pelo responsável. Eu digo muito a mãe porque, infelizmente, a maioria dos abusadores são os pais, padrastos, tios, são os homens da família. Né? Não são pessoas de fora do ambiente doméstico, né? Em grande parte são pessoas que conhecem a dinâmica familiar, né? Pessoas próximas. Então, assim, as mães elas acabam sendo as pessoas que mais protegem. Né? E também meninas são o público mais vulnerável, né? Apesar de meninos também serem vítimas de abuso sexual. Né? Até um mito achar que crianças ou adolescentes meninos não sofrem abuso, mas sofrem sim. Só que por uma questão cultural também é mais difícil de você revelar uma situação dessa. Né? Às vezes é no início de uma... por exemplo, adolescentes. Por que você tem que falar com adolescente sobre isso? Porque se nós, pais ou sociedade, professores, não falarmos sobre, eles vão achar essa informação em algum outro lugar, eles têm. A internet hoje está aí para dizer que as informações vão chegar, e elas vão chegar, às vezes, de forma errada. Né? O consumo de pornografia, o consumo de audiovisual, de músicas que estimulam a atividade sexual, isso está muito em alta. Então, assim, se a gente não cuidar de dar informações corretas, de dar informações que vão proteger, eles vão ficar expostos a essas situações. Mais ainda. Então, assim, a gente tem que cuidar de falar. Eu sei que não é um assunto fácil. Até para nós que somos profissionais, não é toda hora que a gente sabe como abordar uma situação dessa. Mas é por isso que, inclusive, essa parceria com a escola, com a inserção de profissionais como assistentes sociais, psicólogos dentro das escolas, tem ajudado muito nessa aproximação dos professores com as famílias também. Porque as mães elas têm muitas dúvidas de como abordar essas situações, os responsáveis têm muitas dúvidas. Né? E ter esses profissionais capacitados dentro desses ambientes favorece demais. Mas uma coisa é certa, nós temos que falar sobre educação sexual, não é ensinar sexo para as crianças, ou ensinar sexo para os adolescentes. Né? É falar sobre como se proteger, né? Inclusive de doenças sexualmente transmissíveis, né? de gravidez na adolescência, que é outro problema social gigantesco que nós temos na nossa cidade. Né? Criança, adolescentes de 13, 14 anos, constantemente sendo atendidas no Conselho Tutelar, grávidas, né? Muitas com 16 anos já na segunda gestação. Entendeu? Então, assim, a gente vê que esse tipo de situação é muito recorrente, mas acaba que a gente está naturalizando isso. Né? E muitas dessas meninas foram vítimas de estupro de vulnerável, por exemplo. Né? Aos 13 anos, elas já tiveram uma relação sexual, e, com certeza, normalmente com pessoas que têm uma idade bem mais avançada. Então, assim, a gente tem que parar de naturalizar essas relações, né, de poder, porque são relações de poder, e começar a dar mais possibilidade dessas meninas dizerem um não, de se protegerem, né, de falarem sobre o próprio corpo e não ficarem à mercê das violações. Como é que o pai, escutando uma conversa como essa que a gente está tendo aqui no programa, identificando uma situação de, sei lá, na minha casa com o meu filho, como é que eu abordo o assunto? Como é que eu converso com o meu filho? De que forma? Né? Assim, eu confesso que eu entendo muito alguns pais, porque não é um assunto fácil de você tratar com o seu filho. E aí, hoje em dia, nós estamos muito expostos, graças a, em alguns casos, benéfica, mas sim, o uso desse aparelho celular e da internet, os meninos estão muito mais expostos às telas e à internet. Inclusive, vai essa discussão sobre a PL para ver se consegue, né, dar um freio nessas plataformas e evitar com que esse discurso de ódio e as nossas crianças, as nossas escolas sejam invadidas por essa onda de violência de todos os níveis. Mas como é que um pai faz para proteger o seu filho de uma situação, por exemplo, de abuso sexual? Como é que, onde é que eu busco orientação? Né? Eu estou ouvindo essa conversa nossa aqui, onde é que eu busco um profissional para... Rapaz, eu queria ouvir mais, eu queria saber mais. Me diga aí, uma orientação, uma coisa, está acontecendo uma coisa aqui, eu queria saber como é que vocês podem me ajudar. A quem é que procura? Pronto, é importante a gente enfatizar isso, Alexandre, porque
como a Natália falou, é algo que hoje as mídias sociais, a tecnologia, ela está se avançando de uma forma que a gente não está conseguindo acompanhar. E esse avanço está trazendo malefícios para a sociedade. E justamente é isso que você falou. É um tabu de alguns pais hoje trazer para os filhos a questão de falar sobre sexualidade, de falar sobre um possível abuso, de falar... E muitas vezes vale salientar que o próprio abusador está dentro de casa. Então, muitas vezes, é até difícil você tratar isso, porque talvez o abusador seja o pai, o padrasto, alguém que está ali tentando manipular todo aquele contexto para que aquela informação não saia. Então, por isso a importância que a gente traz dos profissionais da educação, porque hoje a gente pode tratar cerca de 60% a 70% dos casos que nós recebemos hoje de abuso, ou via o conselho, aí é um dos parceiros, o Conselho Tutelar é um dos parceiros da rede para receber essa demanda. Nós temos aqui na Rua Dr. Monteiro Filho 151, aqui no centro, de frente ao Colégio Senso. Você pode ir até lá, pede para conversar com o conselheiro, conversa com o conselheiro, pede orientação, ou você pode procurar os CRAs da cidade, nos territórios, ou o CREAS, que também é um órgão da rede, ou a própria escola também. Hoje nas escolas foram implementados núcleos de apoio, a prevenção de violências, não só a violência sexual, mas todas as violências. Então, tem pessoas hoje capacitadas dentro das escolas para poder tratar sobre qualquer tipo de violência que aconteça. Então, é um contexto em que a gente vê que a sociedade, como escola, como rede, está preparada para receber essa demanda e também preparada para passar a melhor informação possível. Então, nós temos hoje canais de denúncia como o Disque 100, que é um número universal que as pessoas podem denunciar também. Nós temos o 9272-3733, que é o nosso número do Conselho Tutelar, que também recebemos demanda através desse número. Também presencialmente, através do Conselho, na sede, através do CREAS, através dos CRAs. Então, é feito toda uma mobilização quando se reconhece uma situação dessa, porque, como a gente falou, nós fazemos o trabalho para poder dar esse suporte à família, à criança, para poder não revitimizar, a não julgar, a não colocar a culpa na criança. Não. Então, a gente dá todo esse suporte. Então, realmente, é uma missão que, muitas vezes, para a gente que está à frente dessas ações, a gente às vezes acaba aqui dizendo, gente, pelo amor de Deus, nunca vai ter fim, nunca vai acabar, sempre aumenta, o trabalho que a gente está fazendo é algo que está... Mas, infelizmente, a gente sabe que todo o nosso trabalho que a gente vem fazendo até hoje, a gente está atingindo alguém. Então, essas pessoas que chegam lá no conselho para denunciar, professores que nos passam as informações. Então, a gente vê que está valendo a pena por isso, porque algumas pessoas estão tendo esse estalo de dizer, não, eu preciso denunciar, eu preciso não me calar, e a melhor forma de erradicar é não se calando a qualquer tipo de abuso, exploração contra criança e adolescente. Patrick, eu vou aproveitar a sua participação aqui. Vou fazer essa pergunta agora. Pode parecer dura da minha parte, mas é um questionamento que eu queria que você pudesse nos ajudar a entender. Pode ser que seja falta de conhecimento das pessoas acerca da real função do Conselho Tutelar. Isso não é um problema seu em específico, mas é uma mentalidade que existe na sociedade. Por exemplo, o Conselho não funciona, o Conselho não isso, o Conselho... Cadê o Conselho Tutelar? Me diga uma coisa, Patrick, é falta de conhecimento sobre a atuação do Conselho? É negligência do Conselho? É ausência da atividade? O que é? Por que é que existe essa crítica? Por que é que existe essa acentuada imagem sobre o Conselho? Não é sobre você, pelo amor de Deus. Sobre a instituição. Por que é isso? Porque, assim, eu vejo muito essas situações acontecerem e aí há muito essa cobrança, Mas você sabe... Todo mundo sabe que o Conselho não tem poder de polícia de pegar no braço do menino e levar para dentro de casa, não é? Como é que vocês lidam com essas críticas? Como é que se lida com essa outra, o lado de lá, dessa atuação do conselheiro tutelar? Olha, é uma indagação que nós somos feitos todos os dias, pela população, por próprios profissionais da rede. Cadê o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar não está. Mas a gente quer passar para a população que nós estamos para fazer valer o direito da criança e adolescente como prioridade absoluta. Então, não vai esperar que o Conselho Tutelar vai fazer o papel de polícia, de pegar seu filho e levar para dentro de casa, ou de pegar o seu filho e levar para onde ele tem realmente de ir, porque esse papel de educar, eles tem que ser frisado que quem educa é pai e mãe. O Conselho Tutelar está para garantir direito.
Então, se tem direito violado, o conselho vai estar lá. E nós fazemos um trabalho de bastidores. Nós não podemos fazer um trabalho expondo as situações, porque nós vamos estar expondo nossos casos, nós vamos estar expondo os nossos usuários, nós vamos estar expondo situações, como a Natália falou, de abuso. Você já imaginou eu pegar uma situação de abuso e torná-la pública para a cidade, uma cidade dessa que a gente, né, conhece, que todo mundo se conhece o vizinho, conhece. Então, você já imaginou se a gente tornar público todas as informações que chegam até o conselho? Então, muitas vezes o nosso trabalho é um trabalho de bastidores, mas a gente está trabalhando, a gente está fazendo. Então, é frisar para a população que o Conselho Tutelar está para poder garantir o direito da criança e adolescente como prioridade absoluta. Mas, infelizmente, nas nossas atribuições, né, quanto ao Estatuto da Criança e Adolescente, tem algumas coisas que a população quer que nós fazemos que não é nossa atribuição. Nós temos parceiros quanto à Polícia Militar, nós temos parceiro quanto ao Ministério Público, nós temos parceiro com o Poder Judiciário. Então, essas entidades, elas têm o papel dela dentro do contexto. Deixa eu dar uma situação para ficar mais clara ainda essa sua fala. Por exemplo, tem uma determinada situação em que um menor de idade foi comprar, sei lá, bebida alcoólica. A gente sabe que não pode vender bebida alcoólica para menor de idade. Num caso como esse, o Conselho Tutelar pode punir quem vendeu, sei lá, fazer alguma coisa para proibir que essa venda não aconteça? O que é feito numa situação como essa, por exemplo? Pronto, essa situação sua que você citou é algo que acontece, né? Diariamente na nossa cidade. A gente não tem como estar acompanhando todos, né? Porque aí nós somos 5, para dar conta da cidade toda. A todo momento a gente, né, pega essa. Por isso que a gente frisa, Elistênio, a participação da população. Porque nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a população se torna os olhos do conselho, se torna os nossos parceiros para denunciar. Então, numa situação dessa que você falou, o conselho ele é acionado pela polícia. Existe toda essa movimentação quando, está vendendo bebida, eu vou ligar para a polícia vai, ela tem o poder de autuar, né, o estabelecimento, e a própria polícia chegou lá, viu que o adolescente estava realmente fazendo e viu que está constatado, ela entra em contato com o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai até lá e daí se toma as medidas cabíveis. Mas numa situação dessa, eu vou ligar para a polícia. Por quê? Porque o ambiente de um bar, né, especificamente, é um ambiente onde tem pessoas alcoolizadas, onde eu tenho pessoas que estão alteradas. Então, nós não temos aporte operacional para poder chegar no lugar desse e possivelmente ser agredido, possivelmente sair dali, né, através de receber ameaças, porque nós não temos um operacional que nem a polícia tem para poder já chegar e já fazer esse tipo de abordagem. Então, viu uma situação dessa que você citou, liga para a polícia. A polícia faz, né, a vistoria, constatou a situação, tem um adolescente lá mesmo nesse quesito que você colocou, a própria polícia entra em contato com o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar se dirige até lá e faz procedimentos cabíveis em relação ao adolescente. É isso que a gente frisa, ao adolescente. O estabelecimento, a própria polícia, ela tem, né, o papel de autuar o estabelecimento e com os órgãos do município, né, que também fazem esse papel de fiscalizar esses lugares, também de fazer essa fiscalização de uma forma mais efetiva. Então, nós fazemos o procedimento, e aí outra situação que a gente tem também, trazendo para o caso de abuso, eu tomei conhecimento de um caso de abuso, levei ao conselho, o conselho fez o procedimento e nunca teve uma resolutiva, é o que a gente sempre escuta. Uhum. Mas o que a gente diz para as pessoas o conselho tomou conhecimento de um caso, é feito os procedimentos. A Natália faz a escuta, a gente manda para a rede, faz todos os procedimentos. A gente encaminha esse fato ao Ministério Público. Quando eu encaminho ao Ministério Público, o Ministério Público ele tem que dar o parecer judicial e aí, em comum também, a Polícia Civil faz o papel investigativo para que aquela situação tenha uma resolutiva. Então, assim, as pessoas colocam a culpa no Conselho Tutelar, não nos conselheiros, mas no órgão específico, porque não entendem a real atribuição do Conselho. A gente recebe demandas de pessoas, na festa eu não vi o Conselho Tutelar, que se confunde com o velho status menor que tinha, né? Antigamente, que era o pessoal que andava naquela Kombi com aquele colete, e hoje não funciona mais assim. Hoje nós temos leis que garantem o conselho, né, o órgão, como suas atribuições legais. Então, eu não posso fazer algo além da minha atribuição porque eu respondo administrativamente por isso. E o Conselho funciona basicamente como uma instituição mediadora né? Acolhe, recebe a denúncia e encaminha para quem investiga, para quem determina e para quem pune, né? Eu entendo, assim, a fala do Patrick foi muito feliz, mas eu entendo que há um receio da população de chegar na delegacia.
para poder falar, porque a delegacia em si já é um ambiente hostil, né? Ninguém quer estar nas portas de delegacia fazendo denúncia. E é justamente para isso que a população procura o Conselho Tutelar, para mediar essa situação, para, digamos assim, dar uma amenizada, para poder receber as orientações, os encaminhamentos, e inclusive porque nós, né, enquanto rede de proteção, nós estamos ali para garantir que as vítimas sejam atendidas, acompanhadas, que superem seus traumas e que a família possa ser acompanhada também. O processo investigativo não cabe ao Conselho Tutelar, não cabe ao CRAS, não cabe ao CREAS, entendeu? E são situações que levam tempo. Nós que trabalhamos na rede, a gente sabe que situações de abuso sexual, elas levam tempo para serem, né, na justiça, dar o andamento, o culpado, a sentença. Né? Às vezes as vítimas já cresceram e elas recebem um parecer, né? São chamadas para uma audiência. Né? Então, assim, a gente sabe, a gente dentro da rede mesmo faz algumas críticas também a esses processos judiciais que são tão longos, né? Porque é uma dor que fica para sempre na vida da pessoa. E, por exemplo, no meu trabalho, que eu trabalho com escuta especializada dessas crianças e adolescentes, a nossa maior intenção é que essa vítima ela não seja revitimizada diante das situações de violência que ela já sofreu. Então, inclusive, é uma orientação que eu dou aqui aos pais e aos responsáveis, professores. Numa situação de revelação de violência e de abuso sexual, a primeira coisa que você tem que fazer é não silenciar essa criança ou esse adolescente. Desacreditar. Não faça isso. Procure entender melhor como foi aquela situação. Por que aquela criança está falando sobre aquela situação? Porque existe uma tendência muito grande da gente achar que a criança está inventando história. Não, menino, deixa de história. Onde foi que você viu isso? Deixa isso para lá. E você vai silenciando, e ela não vai te ver como uma pessoa de referência para contar com ela naquele momento. Né? Então, assim, a gente precisa confiar, dar voz, né? Fale mais sobre esse assunto. Onde foi que aconteceu? Né? Mas de uma forma que você não coloque em xeque a fala da criança. Né? Eu sei que é muito difícil, eu estou falando aqui em termos ideais. Mas, óbvio que uma mãe que sabe que o pai abusou de uma criança, ela vai ficar desesperada. E eu entendo completamente. Mas é para isso que nós, enquanto rede, estamos nos colocando. Né? Você não precisa sofrer sozinho. Né? Os pais, os responsáveis, não estão sozinhos, assim como as crianças e adolescentes não estão sozinhos. Existe uma rede gigante, né, de pessoas capacitadas. É um trabalho de bastidores, eu costumo dizer. É um trabalho que não vai para o Instagram, né? Que não tem como a gente estar publicizando essas situações, mas elas acontecem, elas são muitas. Elas demandam, assim, emocionalmente, muito de nós profissionais também. A gente sabe que é uma temática que mexe muito com as famílias, que destrói famílias, inclusive, mas nós precisamos proteger. E, às vezes, vai destruir a família, vai acabar o casamento, vai fazer com que a criança se mude, vai fazer com que aquela pessoa seja presa, mas são os desdobramentos do abuso e da exploração sexual. A gente não tem como fugir disso também. Entendeu? Eu sei que é difícil para as famílias aceitarem que aquilo aconteceu dentro do ambiente familiar. Às vezes, as mães, os responsáveis, se culpam muito porque dizem, meu Deus, eu fiz tanto, mas eu não deixo com ninguém, eu olho tanto. E elas se sentem culpadas pela situação de abuso. E, nesse momento, a gente vai lá e acolhe também essa mãe, essa responsável, e diz, não, a senhora não é culpada. Quem é culpado é quem fez. A sua filha não é culpada, o seu filho não é culpado, a senhora não é culpada. Quem é culpado é quem fez o ato. Né? Então, assim, a gente está aqui para acolher, para tentar proteger o máximo possível. Né? Não revitimizar, não expor essa criança e adolescente a novas situações, para que ela tenha que ficar contando constantemente aquela situação. Imagina só, você sofreu uma violência por uma pessoa próxima e você tem que ficar contando para várias pessoas como se a sua palavra não valesse de nada. Como se, por mais vezes que você falasse, é como se as pessoas não estivessem dando credibilidade ao que você está falando, entendeu? Então, assim, acolhe da primeira vez, tente entender, busque logo o Conselho Tutelar, busque os profissionais da sua área de moradia. A gente está pronto para receber vocês. Né? A gente tenta se capacitar cada dia mais para poder estar pronto para receber essas demandas. Gente, é um assunto realmente muito complexo, que demanda N situações, e muito importante, muito significativo, e geram muitos questionamentos, e vale a pena. Eu só fiz essa pergunta, gente, sobre o Conselho Tutelar, porque eu sei que essa é uma dúvida, e a primeira coisa que se faz é uma cobrança acerca da atuação, da atividade dos conselheiros. Né?
E eu acho que precisa, antes de qualquer coisa, para a gente deixar claro qual é a real função do Conselho Tutelar, o que é que faz o Conselho Tutelar, e que não tem a obrigação de estar pegando no braço de filho de ninguém, para estar levando para canto nenhum. E tem também a questão legal, né, gente? O devido processo legal que tramita na justiça, que precisa. Um processo de investigação não leva uma semana, nem 15 dias. Depois tem um parecer do Ministério Público, aí isso vai para um juiz analisar. Aí tem a defesa, o direito à defesa. Sim, então o direito contraditório. Existe realmente um processo legal, jurídico, que precisa ser encaminhado, e isso começa lá no recebimento no Conselho Tutelar, que inclusive está passando, vai haver eleição esse ano do Conselho Tutelar. Se informe aí sobre a sua cidade. Essa é uma eleição nacional que vai acontecer para a escolha dos novos titulares do Conselho Tutelar. Gente, para a gente finalizar aqui o papo, Natália, eu vi que você trouxe alguns dados aqui sobre Quixeramobim. Essa é uma realidade mais presente do que a gente imagina, não é? Infelizmente, né? Costumo dizer, eu já estou trabalhando com essa temática de criança e adolescente, já vai fazer quase 5 anos, e seja na proteção, seja nessas questões de abuso e exploração sexual. São dados aqui de Quixeramobim, mas também dados gerais que nos dão uma noção do quanto isso é uma epidemia. Assim como a Covid aconteceu, que foi a nível mundial, abusos sexuais e exploração sexual se dão em todos os lugares do mundo, né? E em alguns lugares de forma mais potente ainda, né? Por exemplo, aqui nós não temos um litoral, nós não temos locais em que propicie diretamente a gente visualizar a exploração sexual de crianças e adolescentes, como, por exemplo, nas regiões praianas, nas regiões litorâneas, né, que tem muito essa questão da exploração sexual de meninas, né, de adolescentes. Mas nós temos lugares na nossa cidade que sim, que são focos, né, que têm uma tendência maior a ter o uso de, digamos assim, uma associação entre bebida, festa, crianças e adolescentes rondando esses lugares. Então, assim, a gente está sempre prestando atenção nessas questões. Mas a gente, incrivelmente, não recebe denúncias de exploração sexual na medida em que nós recebemos de abuso sexual, né? Porque a exploração sexual, só diferenciando, ela é quando tem uma finalidade de lucrar, né, em cima do uso do corpo da pessoa, né, ou a oferta de alguma coisa em troca de um serviço, de um abuso, de um toque. E o abuso sexual é aquela relação de poder, né, onde você constrange a pessoa, coloca uma situação de vexatória, né, estupra, pega. E outra coisa que eu queria só enfatizar aqui, o abuso sexual ele não é necessariamente quando acontece algum tipo de ação física no corpo, né, da criança, porque aqui a gente tem essa cultura também. É muito comum a gente mas vamos fazer o exame de corpo de delito, vamos ver mesmo se aconteceu alguma coisa. Aí vai lá, não deu nada, pronto, tá vendo? Não deu nada, não aconteceu nada, mentiu. História dessa menina, né? Mas não é assim, gente. O abuso sexual ele acontece sem toque nenhum, ou ele não deixa vestígios, na medida em que, enquanto adultos, nós sabemos que uma relação sexual ela não envolve apenas, né, o ato em si, ela envolve outras formas. Então, tudo isso é abuso sexual, né? E também, junto a isso, o abuso psicológico, né, onde você pressiona a criança, onde você ameaça, onde você coloca ela numa situação, né, de ficar acuada com relação a denunciar. Então, assim, tem dados de 2019 que foram do Ministério da Mulher, né, que a gente pegou para trazer para vocês, que foram registradas 86.837 denúncias, que isso é em torno de 55% das denúncias recebidas pelo Disque 100, e que eram referentes à violência contra crianças e adolescentes. Então, assim, as crianças e adolescentes elas estão bombando dentro do Disque 100. Né? A violência, de todas as formas, né? Mas a violência sexual é uma das que mais aparece. Né? 52% foi constatado que acontecem dentro das casas das próprias vítimas. Então, o abuso sexual é um crime com o autor conhecido. Dentro de casa? Dentro de casa. 20% dentro da casa do suspeito, né? E 28% em outros lugares. Então, assim, a gente está atento dentro do ambiente doméstico. Né? Atualmente, nós temos um número de 27 notificações de possíveis abusos sexuais aqui em Quixeramobim. São casos que foram recebidos, que foram atendidos, que estão em acompanhamento pela rede de proteção, né? O CREAS, os CRAs.
a própria educação que não deixa de estar sempre trazendo para a gente, né? E é quem acompanha as crianças que sofreram esse abuso, que estão diariamente dentro das escolas, novamente, né? Então, assim, são 27 vidas, né? Não, é um número que a gente não comemora. Se fosse um, a gente também não ia comemorar, nem nada. São números que a gente só vê crescer, mas a gente sabe que isso é muito também pelo trabalho que é feito de incentivar a denúncia, assim como acontece com casos, por exemplo, de violência contra a mulher. A gente sabe que quanto mais canais de denúncia, quanto mais possibilidade dessa mulher falar, vai aumentar as quantidades de denúncias. E, embora seja doloroso, embora seja ver crescer, a gente sabe também que a forma que essas pessoas estão tendo de sair do silenciamento, né, de poder falar sobre esse assunto. Então, assim, a gente vê crescer, mas vê, ao mesmo tempo, que é importante que as pessoas saibam que é possível denunciar, que é possível ser acompanhado, que não estão sozinhas, eu sempre repito isso, não estão sozinhas, vocês não estão sozinhas. Por mais doloroso, esse processo legal, ele dói muito nas pessoas, porque demora, né? Mexe na ferida muitas vezes, durante longos anos, mas é isso. Para a gente fechar aqui o nosso papo, já estou com o meu tempo estourado. Onde é que está esse comentário? O pessoal participando aqui com a gente no YouTube. Deixa eu ir rapidinho aqui no YouTube para a gente ver aqui o comentário. O pessoal mandando mensagem aqui através do Instagram. A Vera Lúcia, as pessoas têm dificuldade em compreender o papel do Conselho Tutelar. Acham que os conselheiros têm que agir como polícia. E ela confirma aqui as falas da Natália. A Maria Madalena mandando mensagem aqui, parabenizando aqui pelo assunto. A Marta Holanda está dando um bom dia aqui para todo mundo. Valeu, Marta, obrigado pela audiência. O outro falando aqui sobre outra coisa já. Bom, já eu comento aqui. Bom, meninos, muito obrigado, tá? Pela presença. Natália, muito obrigada pela presença. Patrick também. Desejo aí boas atividades para vocês. Vocês fizeram caminhada hoje, né? Fizeram um monte de atividades, né? A gente teve a caminhada hoje da estação até a prefeitura, onde a gente recebeu as escolas. Tem umas fotos que a gente tirou aí para poder... Vamos mostrar aí, ó. Essa caminhada aconteceu hoje, né? Sim, aconteceu hoje, da Praça da Estação, ali, da Estação Ferroviária, até o Paço Municipal da Prefeitura, onde teve a culminância lá com todas as escolas, né, do município, com a Iara, que é chefe de gabinete e também presidente do CMDCA, com a Sandra Castro, da Educação, com a Cristina, né, que é secretária das SETES. Então, isso aí é a gente nas escolas, né, fazendo justamente esse trabalho de prevenção dentro das escolas, com... e o nosso momento de hoje pela manhã. Então, o dia de hoje foi bem atípico, né? Porque a gente teve esse momento pela manhã e aqui a gente está tendo a oportunidade de cada vez mais difundir essa informação para que as pessoas... E que a gente vai continuar trabalhando, né? Que a gente vai continuar fazendo essa missão que é árdua, mas que a gente acolhe com todo carinho, que é de garantir o direito da criança e adolescente e ter a criança e adolescente como prioridade absoluta. Perfeitamente. Patrick, muito obrigado mais uma vez pela presença. A Natália também, obrigado. Também.